Boa tarde para todas, para todos. O pessoal está entrando aqui na nossa sala. A gente vai esperar aqui mais um minutinho só para terminar o pessoal de entrar. E a gente dá início aqui ao nosso sexto e último diálogo da série Agendas para o Brasil. Então, já vou informando, né, pessoal, que esse diálogo está sendo gravado, né? Ele está sendo gravado, assim como os 5 anteriores foram. Eles ficam disponibilizados no site agendasparobrasil.org.br. Então, lá, enfim, quem perdeu os últimos diálogos pode acessar os diálogos anteriores lá e acompanhando aí esse esforço da gente pensar novas agendas para o nosso país num cenário aí de reconstrução política, né? É a tarefa de derrotar o Bolsonaro e tem a tarefa de reconstruir o país na sequência. Então, o Agendas para o Brasil é um esforço nessa direção, né? É uma iniciativa criada aqui pelo Núcleo Suma Uma, que eu faço parte, também junto com outras pessoas que estão aqui no encontro, e o Núcleo Suma Uma tem o objetivo de fomentar a criação e o adensamento das agendas progressistas para o nosso país nos próximos anos, né? A gente tem uma tarefa tanto programática, tanto de renovação dos atores políticos para a gente avançar com essa agenda de garantia de direitos no nosso país. E o Agendas para o Brasil é uma contribuição nessa grande tarefa. Então, já estou aqui um pouco dando as informações iniciais e a gente já vai começando aqui o nosso debate. Mais uma vez, boa tarde, né? Meu nome é Henrique Silveira, falo aqui do Rio de Janeiro. Como disse, sou um dos integrantes do Núcleo Suma Uma, e no Rio eu sou coordenador geral da Casa Fluminense, né? O nosso encontro de hoje ele tem como tema as políticas sociais e políticas de transferência de renda para um contexto de mudança, né, do mundo do trabalho, né? Então, quais são as políticas que a gente precisa construir num contexto de precarização do trabalho, de desconstrução das políticas sociais que foram feitas nos últimos anos e na necessidade da gente avançar num debate de renda mínima, renda básica, transferência de renda. Aí os nomes vão variar e aqui o debate vai ser importante para a gente falar sobre isso também. Eu queria sugerir que quem está entrando na sala possa se apresentar também aqui no chat, que aí a gente também tem uma noção de quem está participando conosco, de que lugar está falando também, de que lugar está acompanhando esse debate hoje aqui com a gente. Então, sinalizar aqui, a gente tem o site Agendas para o Brasil, vou pedir aí para o Gustavo também compartilhar o link no chat, que no site, pessoal, tem todo o esforço que a gente fez de compilar agendas programáticas, agendas no tema da educação, da saúde, da segurança, do tema de cidades, de justiça tributária. Então, é um esforço de agregação dessas agendas para que ela possa alimentar o debate eleitoral agora, né, em 2022, mas também orientar essa agenda de reconstrução que eu mencionei no início. Então, a gente tem tanto o site, quanto também a gente tem o nosso boletim, que é um boletim semanal, que é distribuído. Então, quem quiser deixar o e-mail aqui, a gente inclui, né, nessa mala direta para receber extratos desse levantamento sobre agendas programáticas que fizemos. E o terceiro elemento é o elemento dos diálogos, né, que a gente está aqui construindo, né, realizando o último diálogo. A gente tem hoje aqui 6 pessoas muito dedicadas ao tema, enfim, do combate às desigualdades, né, no nosso país. Então, a gente tem tantas pessoas aqui que trabalham na gestão pública, já trabalharam, são pesquisadores, mas também gente que vai disputar eleições esse ano, né, para, né, assembleias estaduais. Basicamente, é o time que a gente tem aqui hoje. Então, a gente faz uma mescla muito, muito rica nesse debate. E para a gente começar aqui, a gente vai ter uma dinâmica, cada um vai falar 7 minutos,
né, buscando responder essas perguntas que eu levantei aqui na abertura, e, passada a rodada de 7 minutos, a gente abre aqui para os presentes compartilharem impressões, sugestões e a gente fazer o nosso papo. A gente vai começar com o professor Hélio Santos e, na sequência, vai ser a Jo Cavalcante, que vai falar de Pernambuco. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Professor, quero te convidar para falar, professor Hélio Santos, que é professor, é escritor, é fundador do Instituto Brasileiro de Diversidade, é doutor em administração e também é presidente do board da Oxfam Brasil. Então, vai ser um prazer imenso, professor Hélio Santos, te ouvir aqui nesses 7 minutos para a gente abrir o nosso 6º e último Diálogos do Agendas para o Brasil. A palavra está com você. Obrigado. Boa tarde, Henrique. É um prazer estar aqui com o Ricardo Henriques, também com a Letícia Bartolo, Wesley Teixeira, a Laura Cito e também a Jo Cavalcante. Fiquei muito satisfeito com esse convite feito pelo Núcleo Suma Uma para discutir essas novas agendas, né? E a proposta, o debate, sugere que diz que nós avançamos na proteção social, mas sofremos com os efeitos da precarização e também para preservar direitos e proteger o trabalho nas cadeias contemporâneas, né? E pergunta como ampliar, né, a qualidade adequada, a qualidade daquelas redes, e mais, e como materializar a garantia universal da renda de forma permanente. Então, eu percebo que pede-se alguma objetividade para responder, mas me parece inadequado sem fazer antes algumas reflexões aí dentro desses 7 minutos, que eu espero fazer. Nós avançamos muito pouco na proteção social no Brasil. E não é por outro motivo que nós temos 40 milhões de trabalhadores informais. Isso aí é quase uma Argentina. Então, eles estão aí desde sempre. A Covid-19, a pandemia, escancarou esse público, mas ele sempre esteve aí. E ele nasce precisamente ali no dia 14 de maio, né? E também no período que antecedeu ao fim da escravidão. E temos hoje essa escandalosa, né, reserva de mão de obra, que são os informais. Então, eu acho que nós protegemos muito pouco. É importante lembrar que, no século XX, o Brasil foi o país que mais cresceu, mais de 100 vezes cresceu o PIB. Né? Nós somos a 5ª população do mundo. Ao mesmo tempo temos também a 5ª extensão territorial, a maior reserva hidrológica do planeta. Né? Temos muito vento, muito sol, as terras agricultáveis, cerca da metade ainda está ociosa, né? Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e temos uma população marcadamente jovem. Então, o Constituinte de 1988, ao prometer o Estado de Bem-Estar Social, ele não pediu uma coisa que não era plausível. Ele trabalhou com esse potencial que o país tem e que se imaginava fosse fluir. Só que o Brasil se autoatribuiu limites. Né? Então, quando a gente pede essas perguntas que pedem como materializar, etc., eu tenho que voltar aqui a um filósofo. Muitas poucas pessoas veem como filósofo, que é o Garrincha. Ele perguntou ao Feola, o senhor combinou tudo com os russos? Porque quando o técnico brasileiro estava ali discutindo as jogadas, e ele, de uma maneira pragmática, perguntou, o senhor combinou isso com os russos? E é isso que eu quero discutir. Quer dizer, a vontade política do Estado que não produziu sequer, né, conhecimentos, ou se produziu, sonegou esse conhecimento para reverter esse quadro da distopia nacional. Quer dizer, nós temos que investir, de fato, na educação. A renda básica que se pede, a renda básica universal, nós temos que pensar num programa de apoio integral à família de risco. Um programa moderno que tem o tamanho certo e que, em 24, 36 meses, façam com que os membros dessa família deixem de depender dessa ajuda. Pensar em políticas afirmativas localizadas, né? Políticas afirmativas de base regional. Os territórios não são iguais, então não podem ser tratados igualmente. Moema, que é um bairro de São Paulo, tem uma expectativa de vida de 74 anos, mas a Brasilândia, que é um bairro
periférico, na zona norte de São Paulo, a expectativa de vida é 20 anos menor. Então, é esse escândalo. Um bairro da classe média alta, ali na região de Ibirapuera, tem uma expectativa de vida 20 anos a mais do que um bairro de maioria negra. Então, nós temos que, como eu disse, temos que não só fortalecer o Planfor, que é o Programa Nacional, o Plano Nacional de Formação Profissional. Eu penso muito mais no PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? E penso mais, eu penso que nós temos que ter ênfase naqueles que tiveram menos, né? Por que a gente tem que ter ênfase nesses? Porque o Brasil tem uma característica muito especial. A nossa assimetria não é uma assimetria qualquer. Durante muito tempo, nós estivemos entre os 10 países mais ricos do mundo, tendo como referência o PIB. Estávamos junto com a Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, China, Rússia, mas, ao mesmo tempo, durante todo esse tempo que nós estávamos dentre os 10 mais ricos, nós também estávamos dentre os 10 mais desiguais. Então, a aritmética mais banal, Henrique, sugere que nós temos 20 países. Não, temos 19, porque o Brasil é o único que estava dentre os 10 mais ricos e também dentre os 10 mais desiguais. E a explicação simplista para esta assimetria, né, é de que, dentre os 10 mais ricos, o Brasil era o único de maioria negra. Então, esses recortes de raça e de gênero devem ser levados em conta nestas políticas. ênfase àqueles que tiveram menos, né? Nós temos que formalizar, né, os 40 milhões de trabalhadores precarizados. E, para isso, se exige um Estado forte. A pergunta que o Núcleo Suma Uma faz, ela pede um sentido prático, mas a verdade é que tem que haver vontade política. Como, por exemplo, quando eu estabeleço o teto de gastos, eu retiro do teto de gastos os juros dos rentistas. Isso é vontade política. Mark Morgan, um economista que eu tenho citado, um economista irlandês, que defendeu o seu trabalho na Sorbonne sobre a desigualdade brasileira, ele diz algo que o movimento negro diz desde os anos 70. As desigualdades no Brasil, elas decorrem de uma decisão política de diversos governos. Isso é uma decisão política. O país tem um potencial. Então, para essa modernização, que a pergunta que pede que nós nos encaminhemos, é fundamental vontade política e um Estado forte. Nós não podemos ter Estado neutro, um país que teve uma escravidão de 354 anos. Tem que ter um Estado forte que realmente invista naqueles que tiveram menos. Essa é a chave para a gente quebrar esta assimetria. Eu acredito que eu não gastei meus 7 minutos, mas fiquei dentro do tempo. Basicamente, o que eu tinha a dizer é isso. Na sequência, a gente continua aqui com vocês. Obrigado. Perfeito, Hélio. Sobrou um minutinho aqui, mas eu acho que você passou a mensagem com precisão e com densidade, que eu acho que é o que vai mover esse debate aqui, né? Precisão e densidade. Então, muito obrigado pela sua rodada inicial. Daqui a pouco tem uma volta, né? O pessoal vai dialogar com a gente e você vai ter, né, dentro aí do teto que você mencionou, a sua palavra de volta. Eu já quero aqui emendar e convidar a Jô Cavalcante, que é de Pernambuco. A Jô, uma mulher, mãe, negra, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, é hoje codeputada estadual, na mandata juntas na Assembleia Legislativa de Pernambuco e está disputando, né, a reeleição esse ano. É um prazer grande, Jô, estar com você aqui para somar com a gente nesse debate. E sei que daqui a pouco você tem que partir, porque tem convenção hoje do PSOL para sair a nominato em Pernambuco. Então, obrigado dobrado, sua disposição de estar aqui com a gente. E é isso. Quando faltar um minutinho, eu aviso para você do seu tempo. Obrigado. Palavra contigo. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite para participar de um debate tão importante nessa conjuntura que a gente vive no Brasil, né, que é a questão dos novos rumos do trabalho, né, aqui no Brasil. A gente, primeiramente, agradecer ao Núcleo Suma Uma, né, e, como você falou, eu sou deputada, mas eu venho de um processo, né, do comércio ambulante, né, do comércio informal. Eu sou camelô de profissão, né, num país onde tem uma reserva, né, de trabalhadores informais, como o professor Hélio mesmo falou,
onde não tem políticas públicas direcionadas a essa categoria, né? A gente sabe, aqui em Recife mesmo, é a cidade dos mascates, né? Que é a cidade do comércio, que veio dessa dissidência da população negra, da população pobre, que não tinha espaço para trabalhar, e ia fazer comercialização no cais, né? no cais, aqui no centro da cidade, e que que construiu essa cidade aqui na capital de Pernambuco, né? A gente sabe que aqui em Pernambuco também é a sexta cidade mais desigual, né, que tem no Brasil. A Recife está entre a terceira desigual. Então, aqui tem esse boom, né, de comerciantes informais em toda a cidade, né? A gente tenta, de alguma forma, incidir nas políticas públicas locais, mas eu acho que a política nacional faz com que esses desempregados, essa população, se expanda muito mais, né? A gente sabe que existe comerciantes informais no mundo todo, e com a uberização do trabalho faz com que cresça mais, né? O desemprego, depois da PEC, da reforma trabalhista, né? A gente vê que a reforma trabalhista, quando ela chega no sentido de ludibriar a população, dizer que vai gerar desemprego, onde já tem uma reserva, né, do trabalhador, e cresce ainda mais, né, quando vem a questão do trabalho intermitente. E isso empurra mais a classe trabalhadora para longe da formalidade, e sem ter o que fazer, vai para o informal, né? Vai ser o comerciante ambulante, vai ser camelô, vai ser entregador de aplicativo. E isso que a gente fala também diz muito sobre a retirada de direitos que a gente vê aqui no Brasil, né? Como o professor mesmo falou, essa questão da PEC aprofundou mais a questão do aprofundamento do trabalhador, né? Da necessidade desse trabalhador estar indo muito mais para a informalidade do que está dentro da formalidade. E como perspectiva, aqui a gente, no mandato, que a gente trabalha muito com esse setor, né, dos trabalhadores ambulantes, a gente fez algumas políticas afirmativas no nosso mandato, mas ainda é pouco, porque aqui a gente faz em nível de estadual. E isso tem que vir de uma lei que venha do Congresso Nacional, né, e que o próximo presidente que for eleito, ele coloque o trabalhador que está hoje na informalidade num plano onde esse trabalhador tenha direito, como ponto de apoio, os trabalhadores que trabalham com Uber, pontos de que o trabalhador não tenha que trabalhar 12 horas, né? Revogar essa PEC, que é essa PEC que destrói tudo, né? Essa reforma de trabalho que aconteceu aqui no Brasil. Então, o que a gente vê enquanto trabalhador informal, os trabalhadores que estão nessa situação, é que os movimentos sociais que atuam nesse processo têm muito a contribuir, porque a gente passa por um sistema onde antes as greves nas fábricas era o que trazia os direitos para os trabalhadores. Mas hoje, esses trabalhadores que viviam nas fábricas, hoje estão nas ruas, estão no centro da cidade. E qual política pública decente vai ser destinada para essa categoria, né? Então, o que a gente vê é que o Estado também se responsabilize por esses trabalhadores. Então, o que, no nosso ver, enquanto trabalhador que está junto mais próximo desses trabalhadores, a gente, enquanto gestão de mandato, a gente pensa que os governantes que estão aí chegando se preocupem muito e tenham acessibilidade nessa pauta tão importante. E eu acho que o primeiro processo que tem que acontecer é revogar essa questão da reforma trabalhista, revogar essa PEC, onde tira todo o direito do trabalhador hoje no Brasil, né? E quanto esse processo da renda básica, que é universal, que o professor fala, é importantíssimo dar um suporte a esses trabalhadores, porque não adianta só colocar eles dentro de uma escala de trabalho escravocrata, se não dá, pelo menos, um recurso para ajudar nesse impulsionamento, né,
de manter essa classe trabalhadora com algum, pelo menos com algum recurso de apoio, né? Então, eu não vou conseguir ficar até o final, né? Como Henrique mesmo falou, eu acho que a conjuntura diz muito hoje o que é o mundo do trabalho. Deu 5 minutos aqui, tá, Jô? Aí você pode... Não, falta 2. Essa conjuntura diz muito o que é o mundo do trabalho, né? Como a gente vê na Argentina, como a gente vê na Colômbia, né? O que fazem, né? Essa rede de trabalho com esses informais, né? Então, essa é a minha contribuição. Não sei se basicamente é o que vocês queriam ouvir, mas o que eu trago de experiência de estar também, de ter vindo dessa classe trabalhadora que leva sol, chuva, vento, e muitas vezes não tem seu direito garantido, né? Não tem nem sua aposentadoria garantida, a visão de quem vem desse processo, né? Que a gente tem que estar em diálogo com esses movimentos sociais também, que de alguma forma está organizando a classe trabalhadora. Então, é isso. E muito obrigada. Obrigado você, Jô, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Sei que você está já com a cabeça aí na outra tarefa, valeu mesmo, mas eu acho que você traz questões importantes sobre a atenção que a gente vai precisar ter com relação aos trabalhadores informais, né? A participação deles na construção desse sistema de proteção social, né? E como é que se vai revisar, né, elementos, né, a reforma trabalhista. Acho que esse é um tema importante que vai voltar, né, no próximo ciclo. Obrigado mesmo. Agora, eu já vou chamar a Letícia Bartolo, né, para dar a contribuição dela. Letícia, que é socióloga, especialista em políticas públicas e gestão governamental, né? A Letícia, né, subsecretária nacional de Renda da Cidadania, tem toda uma carreira federal nessa área de políticas públicas desde 2002, né, e tem se dedicado à pesquisa e gestão de programas de transferência de renda, né? Já foi diretora do Cadastro Único, já foi secretária nacional adjunta de Renda da Cidadania, como mencionei, e responsável pela gestão federal do Bolsa Família. Então, acho que Letícia traz muitos elementos a partir da gestão pública para a gente pensar o aperfeiçoamento desses programas, né, nesse contexto aí de reconstrução que a gente mencionou. Então, Letícia, prazer grande estar com você aqui. Estou com um caderninho aqui para anotar muitas questões. Palavra com você. Obrigada, Henrique. Boa tarde a vocês. Primeiramente, obrigada pelo convite. Segundo, eu vou fazer um esclarecimento de início que eu já fiz quando a gente estava ali na salinha antes de abrir. Eu estou saindo de uma gripe e entrando numa sinusite, que para mim é tão óbvio, assim, é óbvio na minha trajetória, é sempre assim, mas perdoem qualquer falha de voz ou quando eu desligar a câmera para suar o nariz. Então, por favor. Eu quero deixar claro que eu fui secretária e fui diretora, não só agora. Felizmente, eu não participei do caos que esta gestão atual causa nas políticas públicas brasileiras, né? O Hélio e a Ju começaram aqui citando o mesmo fator que nós vamos passar por ele, creio eu, durante toda a conversa, que é a desproteção aos trabalhadores informais. E isso agora, que é muito pungente, muito visível, tem um nascedouro muito antigo, muito antes da 4ª Revolução Tecnológica, do processo de uberização do mercado de trabalho, né? Os países têm formas distintas de entregar a sua proteção social, de proteger os indivíduos dos riscos que eles enfrentam no mercado, dos riscos sociais. Tem países mais generosos, trabalham mais com o conceito de cidadania, os países escandinavos são grandes exemplos disso. E nós aqui, o Brasil, se forjou sob um modelo que a gente chama de corporativo conservador, em que a proteção social é entregue com base no vínculo do indivíduo com o mercado de trabalho. Então, isso quer dizer que a nossa proteção social segue o modo de proteger quem contribui. Foi assim que ela historicamente se desenhou, tá? Isso começa nos anos 20 e vai se ampliando. Ali nos anos 70, começa no Brasil o que a gente pode chamar de embrião de uma proteção social não contributiva, que é basicamente a proteção assistencial, ou seja, você pode ter acesso a um benefício financeiro, a uma transferência de renda do Estado,
sem ter contribuído. Ela não é um seguro social nesse sentido, eu não paguei para receber. De uma forma ainda muito inicial, ao ponto que você pegar em 1985, no extrato mais pobre de até meio salário mínimo da população, 85% da população estava desprotegida de alguma transferência de renda do Estado, e ali entre os 5, na população com uma renda acima de 5 salários mínimos, você tinha uma proteção, 85% estava protegido, entende? Então, na verdade, 85% protegido no topo da pirâmide, e ali na base, entre os mais pobres, não chegava a 8%, para citar um número exato. Vem a Constituição já notando isso e amplia a nossa proteção social não contributiva. Amplia com benefício de prestação continuada, amplia com aposentadoria rural. Isso cresce já nos anos 90, fornecendo um bom grau de proteção aos nossos idosos, mas as famílias de idade produtiva, as famílias dos informais, as famílias com crianças, elas só têm acesso a um benefício, a uma transferência de renda do Estado, a partir do advento dos programas de transferência continuada de renda, né? Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, com um ápice no Bolsa Família, que incorpora e dá escala, passa ali de 5 milhões para 12 milhões de famílias, depois para 14 milhões. Desde lá, assim, apesar de nós tivemos muitos resultados, ampliamos a nossa proteção social, mas desde lá estavam ali o nosso hiato de desproteção, o nosso hiato na proteção social, no que eu gosto de chamar de neném. O pessoal usa muito neném para educação, né? Nem trabalha, nem estuda. Na assistência social, na proteção social, a gente tem os nossos nenéns. São aqueles nem tão pobres para estar na nossa proteção social não contributiva, na nossa transferência de renda aos mais pobres, e aqueles nem tão ricos ou que nem participam do mercado de trabalho formal e, por isso, não têm acesso às transferências e à segurança de renda que o vínculo com o mercado formal fornece. Perdão. Assim fomos, com o advento do auxílio emergencial, há uma grande discussão sobre renda básica e ao auxílio que contém a pobreza crescente, mas quando o auxílio diminui, a pobreza já volta a crescer, e depois o advento do Auxílio Brasil, que pega o Bolsa Família, dá um salto orçamentário expressivo, nós tínhamos 0,4% do PIB no Bolsa Família, e temos 1% ou 1,5% no Auxílio Brasil, se esse benefício complementar de R$200 se mantiver. Não obstante, o desenho que o Auxílio Brasil traz, basicamente, ele substitui o Bolsa Família, um programa, um dos programas mais bem avaliados e de mais êxito e mais reconhecidos internacionalmente, por um programa completamente mal desenhado, que paga um piso por família, né? Então, não importa se a família tem 3, 4, 5 ou uma pessoa, todo mundo ganha agora R$600. E isso tem trazido problemas fundamentais para a nossa própria base de dados sobre a pobreza, que é o cadastro único. As pessoas mais pobres, elas têm se dividido na hora de se cadastrar. De maneira que, se eu e meu companheiro, nós estamos numa situação de miséria, nós nos dividimos na hora de nos cadastrar, em vez de 600, nós vamos ter R$1.200. É culpa das famílias? Obviamente que não. Elas estão em situação de miséria, estão lutando pela sobrevivência. É culpa de um mau desenho do Estado. Então, nós temos hoje 1,5% do PIB gasto numa proteção social, que está cheia de falhas, sem acompanhar a saúde e a educação das crianças, e com muita gente desprotegida ainda. Então, seguindo assim a lógica das perguntas. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer para garantir proteção ao trabalho e à renda? É importante lutar pela formalização do trabalho, mas é importante também entender que até os países mais ricos estão compreendendo esse novo processo de uberização. Deu os 5 minutos aqui, tá, Letícia? Só para te informar. Um processo que vai requerer mais proteção social não contributiva, tá? Então, esses trabalhadores têm de ser protegidos. Renda básica tem o princípio de ser universal, incondicional e igual para todo mundo. Se a gente pegar 200 bilhões e dividir para todo mundo, dá R$80 para cada um aqui, para o mais pobre. Então, o Brasil é um país muito desigual, muito pobre. A gente precisa privilegiar mais os mais pobres. Então, eu vejo como voltar a um bom desenho que pague por pessoa e não por família, que considere a composição da família. Tornar esse programa um direito, evitando filas, um direito mesmo, com direito, inclusive, à recomposição inflacionária todo ano.
para a gente acabar com esse leilão de quem dá mais a cada eleição. Ampliar o foco da proteção para quem não está ainda tão pobre, mas que está informal, não tem proteção nenhuma, tá? E investir também nos serviços de assistência social que atendem essa população. Tá? E quando eu falo serviço de assistência social, eu falo de uma maneira ampla. A assistência social também faz acompanhamento psicológico das pessoas. As pessoas estão com muitas dificuldades após a pandemia de se colocarem, e a questão de saúde mental tem se imposto também. Na seara dos serviços, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com prevenção à violência de gênero e raça para toda a nossa burocracia. Burocracia de rua, aquela de guichê que atende o cidadão, sabe? O professor, o assistente de saúde, o assistente social, e a nossa burocracia aqui de Brasília, que também precisa entender que só vai mudar algumas coisas quando compreender o seu processo numa posição de privilégio que faz reverberar desigualdades. Então, acho que isso, do ponto de vista simbólico e da formação de quem está no Estado, também é muito importante. Eu acho que já deu meus 7 minutos, a voz também já está falhando. Obrigada, gente. Obrigado, Letícia. Obrigado mesmo pelo esforço, né, de estar aqui com a gente. E eu acho que você já traz vários pontos, quer dizer, o avanço que era o Bolsa Família, o retrocesso que representa hoje o Auxílio Brasil, o Renda Brasil, então, e a grande tarefa aí de aperfeiçoar e ampliar nosso sistema de cobertura, de transferência de renda, articulando ele com outras políticas sociais, né, prioritariamente com as políticas de assistência, mas não só elas, né, com educação e saúde, que você mencionou e que foram, né, desplugadas, né, do programa. E vai ser bom, daqui a pouco, ouvir o Ricardo também detalhar mais os desafios que a gente tem nesse sistema. Mas vou embalar aqui para já chamar o Wesley, né, na sequência, vou chamar a Laura. Wesley, que fala aqui do Rio de Janeiro, Wesley Teixeira, deixa eu ter até um textinho aqui, Wesley, que é um educador popular, evangélico, nascido e criado na Baixada Fluminense, que está aqui na periferia metropolitana do Rio. Wesley é do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e há 13 anos, né, milita em projetos de educação, direitos humanos, movimentos sociais. Já ajudou a fundar alguns movimentos sociais aqui no Rio, o Movimento Caxias, pré-vestibular comunitário, e principalmente o Wesley é hoje pré-candidato a deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um lugar super complexo, e o Wesley está, né, se colocando à disposição para fazer esse enfrentamento lá, e uma das pautas do Wesley é o tema do combate à fome, né? Atuou muito no período da pandemia com esse tema, e aí, Wesley, a gente queria te ouvir um pouquinho mais como você tem pensado, né, e formulado a questão do enfrentamento à fome, o fortalecimento das políticas sociais como é que você tem transformado isso em bandeiras de lutas com possível mandato. Então, bola contigo, prazer estar aqui com você dividindo. Pô, a alegria é minha e o nervosismo também. Eu estou aqui, né, com os meus mentores, eu vou falar para quem me ensina, né? Então, estou aqui com o Ricardo, estou vendo aqui o Hélio, estou vendo você, Henrique, que são pessoas que, enfim, são muito importantes no processo de pensamento mesmo dessa política. Primeira coisa que eu queria falar aqui era o seguinte, eu não vou ficar me prendendo a esse debate inicial que já foi feito aqui, que vai continuar sendo feito, sobre a necessidade de renda básica e transferência de renda. Eu acho que isso também tem que ser assumido pelo governo do Estado, como uma política também ligada ao sistema de assistência social. Governos estaduais têm que assumir esse lugar dessa discussão no seu orçamento, isso é importante, mas é isso. Esse é um debate que vem desde 88, avançando, e que nos últimos anos a gente teve um grande retrocesso, sem dúvida, a partir de um processo de golpe que aconteceu no Brasil e depois de aprofundamento da extrema-direita, e é o desmonte. A gente vive falando de retomar a democracia e a Constituição de 88, e é o desmonte também dessa ideia de seguridade social. Então, eu vou passar rápido por essa parte de transferência de renda e de renda básica para a parte de agricultura familiar, que é outra parte que eu acho que é importante entrar aqui na discussão sobre combate à desigualdade, à fome, e nesse lugar, né? A gente aqui
na pandemia, viu o preço das coisas subindo muito. E o movimento negro fez uma iniciativa chamada nacionalmente de Tem Gente com Fome pela Coalizão Negra por Direitos. Parte dessa iniciativa, a gente entregou alimentos orgânicos nas comunidades produzidas pelos pequenos agricultores, e aqui no Rio de Janeiro, dessa região metropolitana, principalmente de Caxias, da Baixada Fluminense. Para quem não conhece, essa região tem o potencial de ser um cinturão verde. Ela fica próxima a vias de grandes vias, né, como a Dutra e o Arco Metropolitano. E, por exemplo, metade de Caxias é zona rural, parte das outras cidades da Baixada também, e se você for pegando ali a região serrana, com muito potencial de produção. Eu estou falando isso no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem se demonstrado inviável economicamente, que tem cada vez mais passado por dificuldades, que tem um grande potencial agrícola, com pequenos agricultores, que tem a capacidade de alimentar e gerar comida mais barata e mais saudável para a mesa das pessoas. Isso que eu estou falando poderia e deve ser política de Estado, apesar da gente ter feito como sociedade civil. Como sociedade civil, a gente atendeu no Brasil mais de 240 mil famílias durante uma pandemia. Isso mostra que a sociedade civil tem que assumir um compromisso também de articulação desse tipo de política pública. Eu tenho dito que é quem sente na pele que também pode trazer soluções. E estou dizendo isso porque um exemplo disso, que a gente poderia dizer, mas entregamos essas comidas e isso ficou só durante a pandemia. Não, a gente conseguiu transformar parte disso, por exemplo, em cozinhas solidárias. Atualmente, a gente está gerindo com a Fiocruz, que aí já entra uma parte que é importante, porque nós não estamos só a sociedade civil que enfrentou essa pandemia, que foi quem ajudou boa parte das nossas famílias a não morrerem de fome através do movimento negro no Brasil, e eu tenho muito orgulho dessa campanha ter sido organizada pelo movimento, pela Coalizão Negra por Direitos, não produziu só a entrega de alimentos, a gente produziu organização e políticas públicas. O Movimentos, por exemplo, produziu uma sequência de dados que reafirmam coisas que a gente já dizia. Então, por exemplo, teve uma pesquisa que mostrou dados que estavam até não estavam no primeiro momento quando a gente começou a campanha, né? Então, no final da campanha, a gente mostrou que 63% das pessoas que receberam alimentos no Alemão, na Maré e na Cidade de Deus ficaram sem água, que existia uma média de de 3 pessoas por cômodo, que metade das pessoas perderam um emprego, reafirmando dados que já existiam, da ONU, do IBGE e do CadÚnico, mas dados agora produzidos pelos próprios sujeitos. E por que eu falei da Fiocruz? A gente conseguiu uma emenda com o Marcelo Freixo, que é deputado federal, para a produção dessas cozinhas solidárias. Então, a cozinha solidária é uma política de combate à fome, como já foi em algum momento o restaurante popular, mas com uma articulação da sociedade civil. E esses agricultores que deram um salto de qualidade, graças ao investimento que foi feito durante o processo da campanha Tem Gente com Fome, hoje são parceiros da distribuição desses alimentos nas cozinhas solidárias. Alimento saudável, gerando renda e combatendo a desigualdade. Uma outra coisa que eu também queria falar... Teu 5 minutos aqui, tá, Wesley? Tá. A última, então, coisa que eu queria falar é geração de emprego. Como gerar emprego e também resolver certos problemas sociais. Eu queria trazer a pauta sobre obras de infraestrutura. A importante, por exemplo, a Baixada Fluminense e São Gonçalo e 4 cidades da Baixada Fluminense estão entre as 10 piores de saneamento básico no Brasil. Saneamento básico é uma forma de gerar emprego próximo da habitação e empregos que muita gente pode se candidatar e se inscrever, porque não exige tantos critérios, né, sobre qualificação profissional. Então, a população já faz isso no que a gente chama no famoso multirão. Então, é a própria população que resolve o seu problema. Quando o Estado poderia, por exemplo, fazer obras de infraestrutura, resolver o problema de saneamento básico e resolver outros problemas, porque ele acaba economizando em saúde e resolve problemas ambientais muitas vezes. Parte desse esgoto que não é tratado é jogado nos rios que vão parar na Baía de Guanabara. Então, observa, o Estado pode fazer obras de infraestrutura que gerem emprego, mas ele toma uma escolha. Eu quero terminar aqui com essa
porque foi o que a gente viu durante a pandemia. Durante a pandemia, por exemplo, o atual prefeito da minha cidade, que agora é vice-candidato na chapa do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, decidiu que iria remover 56 famílias da beira do rio para fazer uma obra de uma avenida. E a proposta que ele fez para remover essas 56 famílias, quando a gente chegou lá, a gente foi chamado porque a gente entregava alimento para essas famílias. Eu cheguei, perguntei para o secretário que estava lá de Obras e Infraestrutura se ele tinha autorização legal ou se ele tinha um conselho tutelar para tirar as crianças. Ele disse: eu sou o secretário e vou fazer. Aí entramos num imbróglio, numa briga, a gente jogou o carro blindado na frente da draga, disse que ele não ia fazer porque ele não tinha autorização legal, chamamos a justiça, abrimos briga com eles no Ministério Público, começamos uma briga, estou resumindo para cumprir meu tempo. Na primeira proposta dessa briga, a proposta foi que o governo daria R$200 para essas famílias saírem dali, porque elas tinham pegado barraco e que o governo não indenizaria barraco. A gente tem que comprar uma briga para explicar que aquelas pessoas ali dentro do barraco eram que estavam sendo indenizadas, não a madeira que estava ao entorno deles, né? E essa briga a gente ganhou na justiça depois de fazer pressão sobre a Câmara, que aprovou um projeto de lei que dava aluguel social para essas famílias durante 1 ano. Esse projeto foi vetado pelo prefeito e ele aceitou a negociação no Ministério Público. Então, hoje, o nosso movimento tem 56 famílias que passaram 1 ano recebendo aluguel social e que a gente quer a moradia definitiva. Enfim, essa articulação entre sociedade civil, universidades, Estado, orçamento público, é o que eu acho que cabe a nós como mandatos de pessoas negras de periferia e que estão debatendo esse tema tão importante da Seguridade Social. Valeu, Wesley. Super obrigado. Sempre bom te ouvir e você está certíssimo na conexão de todas essas lutas sociais, ações do governo, né, e enfrentamento a quem utiliza a máquina pública numa lógica patrimonialista, né, sem colocar o interesse público na frente disso tudo. Ótimos pontos. Esse ponto aí do geração de emprego, eu acho também é o ponto da pauta também, né? A reconstrução do Brasil passa por geração de emprego. Ótimo. Já vou chamar aqui a Laura, a vereadora Laura, né? Que fala aqui do Rio Grande do Sul, vai falar de Porto Alegre. A Laura, que é jornalista, é servidora municipal e aos 29 anos é a vereadora mais jovem da cidade de Porto Alegre. Parabéns, Laura. A primeira mulher negra a compor a mesa diretora na Câmara Municipal de Porto Alegre e integra, né, a primeira bancada negra do Legislativo Municipal. Na Câmara, Laura preside a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalho e da Renda Básica e a Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional, além de ser integrante da Frente Parlamentar de Combate à Fome da FAO, da ONU. E o mais importante, né, a Laura é pré-candidata a deputada estadual nas eleições de 2022 e faz parte do Estamos Prontas, que é uma plataforma que apoia mulheres negras na política em todo o país. Laura é a candidata, né, do Estamos Prontas no Rio Grande do Sul. Laura, um prazer grande estar com você aqui nesse momento e a bola está contigo. Olá, Henrique. Olá a todos. Um prazer poder estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que, para mim, ele é, de fato, muito relevante. Hoje tem uma centralidade total na minha atuação parlamentar, como bem o Henrique pôde expressar na minha apresentação, né? Tenho me dedicado muito aqui a pensar como, a partir do espaço do parlamento, né, eu posso contribuir desde maneiras de elaboração, ações legislativas, ações diretas, um pouco no acúmulo em relação ao enfrentamento à situação que nós vemos no Brasil, né? O projeto neoliberal, ele entende que os direitos sociais e o desenvolvimento produtivo como agendas que são conflitantes. Isso se mostrou falso. Nos disseram que destituir um projeto popular poderia conter a inflação. E, ao longo desse período, desde o golpe contra a presidenta Dilma, a gente vem testemunhando o quanto que isso foi, na verdade, uma mentira, né? Eles nos disseram que a reforma trabalhista podia gerar empregos, outra mentira, que a vida
mostrou e os indicadores deixam muito nítido, né? Nos disseram também que a reforma previdenciária ela poderia atrair investimentos para o Brasil. Uma outra mentira que caiu por terra, né? Portanto, para nós, o caminho para a proteção universal do trabalho, da renda, como pressupostos da implicação do desenvolvimento econômico com o social, né? Eles são, portanto, indissociáveis. O Brasil não estará melhor com o PIB grande, convivendo com desemprego, desigualdade, concentração de renda, e eu acho que o professor Hélio aqui explicou isso perfeitamente, mesmo quando nós estávamos num momento pleno, digamos assim, com pleno emprego, né, com melhores condições de vida para os trabalhadores, nós ainda figurávamos nos indicadores de um dos países com maior desigualdade socioeconômicas do mundo, né? Então, proteger os direitos. O trabalho exige mobilização dos atores sociais, ação do Estado, ação no sentido de regular as relações, de garantir e efetivar direitos, de distribuir rendas. Além disso, também, o Estado ele deve estimular pequenas cadeias produtivas, da geração local de renda, né? Isso pode atravessar desde as compras públicas, que são importantes para isso, como a compra de alimentos da agricultura familiar, o PNAE, que em vários estados como o meu, inclusive, passa sérias dificuldades na sua implementação, né? E que é um exemplo para o mundo de como é possível isso, né? Um dos programas mais completos que temos aqui no país, né? É uma moeda local em programas sociais, reformas de casas das comunidades com mão de obra local, enfim, são vários exemplos de como é possível gerar renda e trabalho. Eu aqui em Porto Alegre trabalho muito sobre isso, tem até um projeto de lei aqui na casa sobre a questão do investimento, a inovação na periferia, né, com investimento local para poder aquecer a economia local, combater aí, fomentar a geração de renda local, né? Então, nós não podemos pensar que o mercado e as transformações do mundo, nós não podemos pensar que o mercado e as transformações do mundo darão conta dos desafios. O avanço tecnológico, por exemplo, ele não correspondeu às melhores das condições e das dinâmicas de trabalho. Pelo contrário, em alguns casos, né? As novas tecnologias elas podem otimizar a produção, mas também representam mais carga de trabalho, trabalho sem direitos, como é o caso dos motoristas e entregadores de aplicativos, aí a uberização do mercado de trabalho. As tecnologias, até o momento, elas significam um aumento da concentração de renda. Isso também é um debate importante da gente fazer no montante dessa discussão sobre as desigualdades que nós vivemos, do cenário de aprofundamento das desigualdades que nós vivemos no Brasil. E esses avanços tecnológicos diminuem o custo de produção. Porque não podem, se eles representam uma diminuição dos custos de produção, por que eles não podem representar também uma melhora nos salários? Se permite agilidade na execução das tarefas, por que não permitirem menores jornadas de trabalho? Uma discussão aí que ultrapassa os últimos 40 anos no Brasil. E o que será feito com as substituições do trabalho pelo uso das tecnologias? É a partir dessas últimas perguntas que o debate da renda básica universal ganha ainda mais força. Essa é a ideia de mais de 500 anos e de moral inquestionável. Mas com transformações do mundo fazem dela um imperativo a gente poder debater também como que nós vamos repensar o mundo do trabalho no momento presente com os desafios que os avanços tecnológicos também nos colocam para a classe trabalhadora. O entendimento dessa importância cresceu com a pandemia, que evidenciou o desamparo social no mundo. A própria ONU se posicionou favorável à renda básica universal durante a pandemia do Covid 2019. Poderia dizer aqui que até o Banco Mundial, inclusive, né, no seu relatório anual, acho que 2020, em dezembro, aponta, né, uma renda básica emergencial como um mecanismo paliativo aí para mitigar os efeitos da retração econômica em relação à pandemia, né? Então, o Brasil ele precisa encontrar a sua alternativa de renda básica. Experiências internacionais e nacionais provaram esses benefícios. Uma experiência de renda básica da Namíbia reduziu de 76% para 47% a população em linha de pobreza extrema. No Brasil, o Bolsa Família e Auxílio Emergencial também tiveram efeitos imediatos sobre a condição de dignidade do povo. Nós precisamos de alternativas permanentes, seguras. A população não pode ficar refém de idas e vindas de políticas econômicas. Hoje nós temos 33 milhões no Brasil passando fome. São mais de 10 milhões de desempregados. Nós não temos saídas para a crise se não forem políticas de segurança alimentar e de garantia da renda.
né? Esses dias, semana passada, eu estava aqui o professor Graziano, em Porto Alegre, a gente teve uma conferência estadual de segurança alimentar e nutricional. Estávamos debatendo sobre também a importância do nutricional em relação à segurança alimentar, porque, de fato, entre os níveis de moderado a severo, né, hoje nós temos no Brasil aí 62 milhões de brasileiros, na verdade, que vivem em uma situação de insegurança alimentar. Isso é mais de 25% da população, né? É muito, muito grave o cenário que nós estamos vivendo. Eu aqui em Porto Alegre, a gente tem... Laura, 1 minuto, tá, Laura? Tá. É que então, assim, acabou ficando... Sem problema. Então, é importante a gente poder pensar sobre isso. Pode falar. Também é preciso a gente poder fortalecer as redes de socioassistencial, né? Eu sou daquelas que defendem a coordenação nacional e a articulação de programas dessa envergadura, mas para isso é preciso nós envolvermos os equipamentos de onde a política chega, que é no município. Quando nós estamos com dor de cabeça, a gente bate num posto de saúde, mas quando a gente está com fome, onde é que essa família vai? Né? Onde ela perde a perspectiva de renda, de trabalho, né? Onde é que ela chega? Enfim, eu finalizo, Henrique, por aqui, né? Nós precisamos construir não só políticas, mas também como equipamentos para efetivá-las nos estados e nos municípios. Nós vamos entrar num período de rediscussão sobre o modelo também de desenvolvimento do país, né? E nós precisamos avançar sobre esses instrumentos e consolidá-los, porque, de fato, o que ficou evidente nesses últimos 20 anos, né? É como que aqueles que são os mais os objetos das políticas sociais e que têm condição de ter alguma mobilidade social a partir das oportunidades geradas por elas, também são os mais frágeis da cadeia. Quando vem uma crise econômica, são os que mais sentem, né? Nós chegarmos hoje em 2022 a patamares similares ao que nós tínhamos nos anos 80 e 90 em relação à segurança alimentar da população, né? A falta da renda é, de fato, muito grave. Isso significa que nós acumulamos não o que deveríamos ao longo do período onde poderíamos em relação aos avanços da segurança aí, através do Estado e das políticas públicas. Enfim, então, contribua aí, já esgotei meu tempo, mas contribua aí um pouco com esse conjunto de reflexões. Muitíssimo obrigado, Laura. Você traz isso, a complexidade, novamente, cruzando o debate, né, desde fome, seguridade social, enfim, acho que diversos elementos e atravessados pela sua prática legislativa aí na Câmara de Porto Alegre. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns aí pelo mandato tão aguerrido. Obrigado. E agora aqui, um prazer imenso, e a gente se vê na sexta. E agora aqui, para fechar a nossa rodada, aqui com muita alegria, quero convidar Ricardo Henriques, que muitos anos de experiência na gestão pública, na condução de políticas públicas, e que tem muito para contribuir com esse debate nessa noite com a gente. O Ricardo é economista, hoje o Ricardo é superintendente executivo do Instituto Unibanco, mas também já foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade no Ministério da Educação e foi secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e a implantação do Bolsa Família, né, lá em 2003. E só mais uma tarefa, o Ricardo cumpriu muitas tarefas, só vou citar mais um. O Ricardo foi secretário estadual de Direitos Humanos aqui do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Instituto Pereira Passo, quando também, nessa função, desenhou e coordenou a implantação da UPP social no Rio, né, ali nos anos 2010, 2011. Então, uma ampla experiência em programas, implantação de programas de políticas sociais enfim, e também aqui um dos criadores, impulsionadores desse Núcleo Suma 1. Ricardo, sempre prazer grande estar com você, com essa turma aqui tão bacana. A palavra está contigo para você trazer aí caminhos, prioridades para a gente. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Cumprimentar primeiro Laura, Jô e Wesley, além de cumprimentar, muita sorte, muita energia para vocês ganharem as eleições, a gente precisa de vocês. Tá? E prazer de estar aqui com Letícia e com Hélio, é sempre uma honra. E comentários gerais para os 7 minutos, sabendo tudo que fantástico já foi dito, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas recente, simples, mas que dá anos sobre os retrocessos que a gente está vivendo na conjuntura. Tá? E é basicamente o seguinte, eles estão dando coisas como a pobreza volta para o nível de 2010, 12 anos atrás,
né? A evasão escolar volta para o nível de 2006 e a fome volta para o nível de 1992, 30 anos, que dá todo esse quadro de insegurança alimentar que foi falado, que a Laura destacou, e que dá os 33 milhões de pessoas em situação de fome. Mas a gente tem, do ponto de vista estrutural, eu queria só destacar, simplesmente pensar, 3 elementos chaves para a nossa discussão aqui. A redefinição, a reestruturação completa do mundo do trabalho, né? Desde o volume enorme, as estimativas são distintas, mas a extinção de postos de trabalho que a gente vai viver no mundo como um todo, associado, obviamente, a todas as mudanças da robotização, da inteligência artificial, da mudança tecnológica, mas o que importa disso são as mudanças de perfis, do ponto de vista de habilidades e competências, que passam a ser necessárias. Então, do ponto de vista estrutural, a gente sai cada vez mais de atividades manuais de cognição básica para cognição mais sofisticada, capacidade de leitura de dados sofisticada, capacidade de cognições mais avançadas e, ao mesmo tempo, comunicação, negociação, empatia e, sobretudo, adaptabilidade, o sentido de aprender a aprender e conseguir me adaptar àquilo que nunca mais vai existir, uma profissão associada à minha formação, e sim configurações múltiplas do mundo do trabalho sobre as quais cada um vai ter que se adaptar. A outra coisa é que isso vem junto, com toda a agenda da uberização. Elas não são contraditórias. O mundo se uberiza e, ao mesmo, não sei se isso é um bom verbo, e, ao mesmo tempo, se sofistica em direção à sociedade do conhecimento. Traços estruturais do Brasil. A cada 100 crianças que entram na escola, só 69 concluem o ensino fundamental, ou, perdão, o ensino médio. De cada 100, 69. Devia ser 100%, 98%. Quando a gente faz o recorte étnico-racial, de cada 100 meninas brancas que entram na escola, 80 concluem, o que é melhor, mas não é o desejado. De cada 100 meninos, homens, negros, que entram no ensino básico, no primeiro ano do ensino fundamental, só 53 concluem o ensino médio. Mais do que isso, o nosso ensino técnico profissionalizante tem a cobertura de 9% da população. Então, 9% das matrículas, se a gente quiser aqui, são de ensino técnico profissionalizante. A média da OCDE é de 38%. E, para o ensino superior, a gente está em torno de 20% dos jovens de 18 a 24 anos. Ou seja, do ponto de vista estrutural, a gente tem uma contradição em movimento. A sociedade do conhecimento se acelerando, a recomposição radical do mundo do trabalho para agendas mais sofisticadas, um processo de uberização e a gente distante radicalmente daquilo que é básico da formação educacional para viabilizar essa inserção. Aí, qual é o duplo movimento, só para em tweets que a gente está falando? Conversa totalmente com o que Hélio trouxe, mais ainda com o que Letícia trouxe, mas com 2 elementos que eu acho que a gente podia estar discutindo aqui. Um movimento, 2 elementos para pensar uma agenda de desenvolvimento do país, né? Com seus rebatimentos para várias pessoas. Um movimento que a gente precisa radicalizar de transformação da pegada da abordagem para a política educacional desse país. Né? A gente precisa se plugar em direção àquilo que está sendo movido na fronteira do conhecimento, na fronteira do conhecimento não só de pesquisa e inovação, que a gente também devia estar plugado, mas, sobretudo, na educação básica. A gente teve retrocesso gigantesco, obviamente, nesse período anômalo que estamos vivendo, mas não basta nos recolocar nos trilhos anteriores, a gente precisa estar em trilhos mais contemporâneos do projeto educacional e acelerar radicalmente a velocidade. O risco é, em 1 década, no máximo 2 décadas, as juventudes brasileiras estarem totalmente fadadas ao limbo da inserção no mundo da sociedade do conhecimento. Tá? Isso não é retórica, é probabilidade. E, obviamente, vai ser muito mais incidente sobre os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis serão os jovens negros, indígenas, periféricos, tá certo? E, sobretudo, os meninos, nesse caso. Tá? Agora, a outra coisa, que aí, por causa aqui, foi 2 minutos e pouquinho, é a reestruturação da política social como um todo. E aí, totalmente em linha com o que Letícia trouxe, quer dizer, sabendo de toda essa reconfiguração do mundo do trabalho, como é que você fazer uma proteção social não contributiva mais consistente, adequada aos volumes dos desafios da desigualdade que nós temos hoje e considerando o contexto de precarização que a gente viveu acelerado agora.
não vou repetir, todos os elementos que a Letícia trouxe de redesenho do Bolsa Família são fundamentais, sobretudo recompor parte do desenho que a gente tinha na origem, mas melhorá-los de forma significativa, aumentar o peso das crianças nesse processo, aumentar a cobertura, entrar nas franjas que não são exatamente abaixo da linha de pobreza, ou seja, dar conta de aumentar valor, cobertura e peso das crianças. Mas o outro lado é a nova infraestrutura social que é fundamental. Quanto tempo eu tenho, Henrique? 1 minuto? Não, tem 1 minuto e pouquinho. 2 minutos. 2 minutos, tá. Ricardo. Então, o que é essa nova infraestrutura social? Por um lado, a gente não pode esquecer a necessidade de ter uma radical inclusão digital, com as limitações que a gente tem. Sequer as nossas escolas estão perto de ter conectividade, quanto mais conectividade em larga escala, em banda larga, tá certo? Perdão. E a gente precisa fazer uma inclusão digital. E a gente precisa fazer uma inclusão muito mais consistente, e a pandemia nos mostrou isso, quando a gente está vendo a volatilidade da situação de pobreza e as pessoas, um enorme contingente de informalidade que não conseguiu se posicionar, é evidente nessa conjuntura, a necessidade do que seria uma aceleração daquilo que a gente tem do ponto de vista da inclusão documental. O que eu estou falando? O cadastro único muito mais bem estruturado, ele já é bem estruturado, mas ele pode ser muito mais sofisticado, obviamente na contramão do que esse governo abjeto está fazendo, mas se conseguir pegar questões muito mais atuais, inclusive tem experiências mais interessantes na Colômbia, a nossa mesma, a gente é uma belíssima referência, a gente tem que aprofundar isso para fazer o quê? O Bolsa Família consegue fazer simultaneamente, e a renda básica associada ao Bolsa Família, independente da renda universal, permite fazer a ponte para o longo prazo com todas as condicionalidades associadas à saúde e à educação e o alívio da pobreza no curto prazo. O que a gente não tem de forma estruturada, uma nova versão, uma versão 2.0 da política social? A coordenação dos serviços, Letícia mencionou isso brevemente, a coordenação dos serviços de toda a política social adequado à condição de sujeitos concretos em territórios concretos, ou seja, uma política de assistência social estruturada, ela não tem cunho assistencialista, ao contrário, é efetivamente transformadora, que a burocracia de rua seja capaz de detectar, e o principal instrumento é esse de inclusão numérico e digital, do cadastro único, detectar quais são as configurações específicas de vulnerabilidade em todas as famílias e organizar, portanto, ela tem que ser multissetorial e multinível, coordenada no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, quais são as provisões de oferta possíveis dessas 3 esferas de governo para cada configuração adequada de cada configuração das vulnerabilidades nas famílias possíveis. As situações semelhantes de vulnerabilidade e renda expressam situações radicalmente distintas das causalidades que geraram aquela situação. Ponto final, isso é possível e era distinto há 20 anos atrás, porque a agenda tecnológica de capacidade de coordenação de informações, sobretudo com todos os avanços que nós temos, tanto com o Big Data, nos permitem fazer uma plataforma no cadastro único muito mais potente do que a gente tinha antes. Né? Termino uma frase, a gente precisa também fazer a inclusão bancária, isso aí o Marcelo Medeiros tem trabalhado o tempo todo, é muito importante fazer esse match aqui, ou seja, a gente pode ter uma nova versão da política social brasileira, com essa proteção não contributiva, dando conta de mudar o patamar disso na agenda de todas as esferas de governo, com a incidência nos municípios, nos estados, no governo federal. Obrigado. Valeu, Ricardo. Super obrigado também. Densidade de informação, né, que dá conta da complexidade do problema, né? O problema é complexo, a resposta tem que ser sofisticada. Obrigado por partilhar com a gente. E agora a gente abre para uma rodada aqui de perguntas, para a gente fazer a bola girar. Eu estou vendo aqui que a Juliana Garcia se inscreveu para falar e o William Jefferson também está com a mãozinha levantada. Então, a Ju fala e tentar garantir uma fala de uns 3 minutos, Ju, para mais gente falar. O Juan também se inscreveu aqui. Então, bola contigo, Ju. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Nossa, eu acho esse tema fantástico, porque ele mexe com todo o desenvolvimento do Brasil. Então, eu fiz várias anotações aqui no papel e falando, né, das coisas que vêm à cabeça, eu acho que o Brasil ele é um retrato dele mesmo, em várias esferas. E aí me vem à mente
como no nível educacional a gente vê as fotos, né, do que era antes e agora pós-cota, com uma política pública direcionada, mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo o retrato do Brasil no mundo do trabalho, me lembra muito os escravos de ganho das ilustrações do Debré, né? Que os senhores mandavam os escravos para as ruas fazerem trabalhos de venda. Isso nada mais nada menos do que a gente vê hoje, que é a informalidade. Uma das áreas da informalidade, né? Que é o comércio, os ambulantes e tudo mais. Então, assim, é um retrato muito profundo e a gente precisa modificar com urgência esse cenário. É isso, o professor Hélio falou e está falado. A informalidade está quase se tornando um padrão de trabalho. Mas aí, eu acho que a gente que está se debruçando nesse assunto, eu acho que tem que avançar mais nesse sentido, que emprego não é garantir, é uma forma de garantir todo o ciclo econômico. Então, acho que isso pode ser algo interessante para até quem não concorda conosco, até para quem é liberal também, entendeu? Que é a maior parte que está nas instâncias governamentais, né? Que pensa na questão mais com foco da parte rentável, né? Das coisas, para manutenção. Então, assim, por que isso tem a ver com a economia do Brasil, principalmente, assim, né? Esse diálogo? Porque eu acho que toda essa desigualdade e pobreza extrema, isso enfraquece a democracia, não em vários níveis de fome, mas também porque a gente volta a práticas que não garantem liberdade moderna que a gente está da política. Na verdade, a gente volta para lógicas coronelistas, coisas absurdas, muito horríveis, muito coloniais. Então, a gente vai voltar para níveis, como o próprio Ricardo falou, que pode voltar para práticas políticas terríveis. E eu acho que isso não é uma coisa... Pensar em proteção social não é um discurso de comunista só, mas acho que pode ser um pacto básico, né? Social e liberal, porque envolver principalmente os economistas de várias áreas, de vários ramos, porque assim, não basta só ficar de olho, rapidinho, Henrique, vou finalizar, não basta ficar de olho nos tipos de forma de resolver a questão, né? Tipo assim, as iniciativas interessantes da sociedade, como a própria... Por exemplo, aqui em Caxias tem uma HAC, né, Cooperativa de Uber. Daria muito mais para poder... Ou seja, mesmo que a gente não volte no sistema da CLT, como a professora Letícia falou, essa síntese, né, de como a gente pode melhorar a assistência, tem cooperativas de carro. Ao invés de apoiar a cooperativa de carro, não uma multinacional, que o recurso nem passa como tributo para o Estado. Então, assim, tem várias formas que, inclusive, dá para ser tributado, entendeu? Então, por isso que eu trago a questão dos economistas, principalmente liberais, porque a gente tem que convencer quem está governando que a fonte de onde vai sair vai ter retorno também. Isso nesse sentido de como a gente pode... que é possível governar com um pouquinho de assistência, né? E finalizando mesmo, o MEI... E é isso, a CLT... Eu defendo muito CLT, mas é isso, não vai voltar a CLT nem tão cedo e nem sei se volta. Mas nem que chegou a completar 100 anos e foi totalmente diluída, só tem 80 anos. Então, mesmo que a gente... tem formas de melhorar. Eu acho que o MEI ele é interessante, mas tem que melhorar as formas, né, de assistência social. E, para finalizar mesmo, eu acho que a gente, nesse contexto estratégico eleitoral que a gente está entrando, eu acho que eu, pelo menos, tenho muito interesse nesse tema, e acredito que muitas outras também, porque eu acho que o que passa na vida de todo mundo é comida e emprego. Duas coisas que todo mundo da sociedade e do mundo faz é comer e ter emprego, no sistema capitalista. Então, assim, a gente precisa... Então, assim, não tem... Outras coisas, é claro, as necessidades básicas, mas é um tema muito fundamental. Valeu, então, Ju. E comida e emprego. E acho que falta, e só para finalizar mesmo, a gente precisa de se debruçar nesse assunto. Eu sinto que precisa disso. Senão a gente não vai encontrar solução. Tá consumindo demais. Beijo, gente. Obrigada. Obrigado. Várias coisas aí, até meio na roda você colocou. Tá certíssimo. Vamos lá, só para ver aqui. Tem o William, que vai estar escrito agora. Depois é o Juan e tem a Érica, que é da renda básica aqui do Rio. Só que eu queria lembrar também, Letícia, tem uma pergunta para você no chat, eu não sei se você percebeu,
É uma pergunta sobre transferência não contributiva, então é uma pergunta especificamente para ti. Mas vamos lá, o William, só vou pedir para fazer também o mais curtinho, para mais gente falar, depois o Juan. Tá bom. Então, gente, boa tarde, noite, né? Meu nome é William, né? Eu sou daqui de Magé, e eu queria falar muito um pouquinho sobre esse assunto da agricultura familiar que o Wesley levantou, porque eu trabalhei durante um ano, né, no Centro de Pesquisa e Treinamento de Agricultura aqui na minha cidade, e acho que é muito interessante se debruçar sobre esse assunto, porque, de fato, é uma maneira muito importante para a gente também resolver esse problema de trabalho, porque quando a gente fala de Baixada Fluminense, a gente tem que lembrar que a gente está falando de territórios que muitas das vezes são rurais, Magé é um território muito rural, Caxias mesmo, que muitas das vezes é lido como metrópole, tem grande parte do seu território tanto ruralizado quanto muito importante para a produção. E vem uns assuntos que eu acho interessante a gente se debruçar, porque a gente estamos falando aqui sobre candidatos, né, a candidaturas a deputado estadual e tudo mais. E aí, dentro dessa minha vivência com agricultura familiar e treinamento de pessoas, isso me veio muito algumas coisas que acredito que pode ser interessante a gente trabalhar como políticas públicas, né, como leis e tudo mais. Porque a gente sabe que o grande problema que a produção familiar tem é o começar, né, porque muitos dos grandes dos produtores familiares são muito pequenos. E por mais que eles tenham terras razoavelmente grandes, eles não têm equipamento para isso, né? E acho que seria muito interessante a gente criar, né, mecanismos de justiça que permitam que os governos, em todas as esferas, né, principalmente municipal, estadual, que vem à minha cabeça principalmente, de ter equipamentos que permitam esses pequenos agricultores trabalharem, né? Aqui em Magé era muito comum de existir um consórcio entre a prefeitura e os trabalhadores, né, que a galera só pagava o combustível das máquinas, e as máquinas trabalhavam em seus terrenos. Isso aumentava a produtividade de boa parte desses produtores, permitia eles crescerem. Acho também que a gente tem que falar muito também sobre a questão da logística relacionada aos pequenos produtores rurais. Muitos deles não têm um caminhão muito grande para levar a sua produção, para comprar insumos. Então, acho que o poder público tem que entrar também nesse aspecto de ser essa pessoa de fornecer transporte, tanto para a compra de insumos, como também para levar esse material que tem que ser vendido, né, em locais, ou mesmo, né, estabelecer espaços para venda desses alimentos. Trabalhar principalmente a agricultura orgânica, porque a agricultura familiar é muito mais aberta para esse tipo de produção do que a agricultura histórica, clássica, de grande latifundiário, né? Porque o produtor familiar ele tem mais esse interesse, essa curiosidade, e, por cima de tudo, essa vontade de produzir alimentos de melhor qualidade para as pessoas. E, para finalizar, acho que também é importante a gente falar da importância do produtor rural em relação à pesquisa, né, da familiar, porque a gente trabalhava muito com a questão de... A gente tinha uma parceria com a Embrapa, que nos fornecia sementes e material para a gente desenvolver, plantar, né, testar com diferentes solos, técnicas, novas estirpes de alimentos, né? A gente trabalhou com cenouras biofortificadas, feijões e tudo mais. E o produtor familiar era uma pessoa muito aberta para a pesquisa, né, de ceder o espaço dele para que essa plantação fosse realizada, para que a pesquisa fosse acompanhada. Então, colocar esse produtor também no seu lugar também de protagonista no processo de desenvolvimento da produção de alimentos do Brasil como um todo, né? Fazer parcerias com agências de fomento e pesquisa na área de agricultura é muito interessante, e esses produtores familiares são muito interessados. Então, acho que seria legal a gente conversar sobre projetos de leis que possam, né, permitir uma integração desses produtores com essa pesquisa, de eles também conseguirem uma renda através de estar colaborando com essa pesquisa nesse processo, né? E, acima de tudo, promover a alimentação de qualidade, né? Porque a gente é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. O Brasil já produz alimento suficiente para alimentar o próprio Brasil e fora dele. Agora a gente tem que começar a conversar sobre produzir alimento de qualidade, né? Fazer o pessoal parar de comer agrotóxico e começar a se alimentar bem, porque, como a Juliana falou, tudo passa sobre emprego e alimentação. Então, não adianta também a gente ter excelentes empregos e estar comendo mal. Então, a gente começar a trabalhar também essa questão da boa alimentação, focando principalmente na alimentação orgânica, é um bom passo, principalmente na alimentação familiar. É isso, e muito obrigado. Maravilha, William. Super obrigado. Ótimos pontos você está partilhando aqui com a gente. Valeu mesmo. Seguir aqui, o próximo, acho que é o Juan. Vamos colocar a Érica, Juan, para deixar a Érica, uma mulher, também falar aqui, você falar na sequência. E só reforçar o seguinte, pessoal, a gente tem esse boletim semanal, quem também quiser se inscrever para receber parte desse levantamento de informações que a gente fez de pesquisas, fica à vontade para compartilhar o e-mail no chat e a gente incluir no nosso mailing, que distribui parte desse levantamento que a gente fez. Compartilhar aqui com a Érica Alves, que é uma das coordenadoras do
do Renda Básica aqui no Rio de Janeiro. Prazer ter você aqui, Érica. Bola contigo. Oi, Henrique. Boa tarde a todos. Um prazer. Só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Todo mundo me ouvindo bem? Nossa, sim, obrigada. Sim. Obrigada pelo convite, por esse papo aqui. Nossa, muito feliz de estar ouvindo todos vocês e compartilhar com vocês um pouco, né, da construção desse núcleo de renda básica aqui no Rio, que de todas as falas aí, a gente concorda que é necessário ter uma proteção de renda, e eu entendo que um dos caminhos pode ser pela renda básica, né, uma renda básica que não seja condicionada, né, e tentar, né, diminuir de toda forma essas desigualdades sociais. A nossa colega falou muito bem aí essa questão de que é um tema, né, que toca muita gente, a questão da fome, do trabalho, e se não tem trabalho, não tem renda, as pessoas ficam desprotegidas, e o que a gente vivencia, nós que somos de coletivos, que estamos atuantes nas periferias, a gente vivencia todos os dias pessoas em situação de fome, né? E isso é muito grave, né? E não tem como a gente também não se mobilizar, né, a respeito dessas pautas. E são pautas que são de interesse, que tem que ser de interesse nacional, claro, né? E hoje, tentando organizar o núcleo, é justamente para juntar toda essa galera que pensa sobre isso, que entende que isso é algo que é necessário. A gente não tem outra via se não for pensar em alguma política pública de proteção para essas pessoas, uma política pública que faça uma transferência de renda justa e digna, né? Porque não dá para a gente esperar mais e deixar que os nossos morram de fome. Então, assim, cada vez mais esse cenário está se agravando, a gente tem se incomodado muito com isso, e o que a gente vem buscando é justamente organizar esses núcleos, né? Organizar núcleos que possam lutar, né, para que o próximo governo, né, que a gente espera que o próximo governo olhe sim, né, por essas famílias, todos nós, né? Mas para isso a gente tem que estar inserido nessa discussão e nesse debate de renda básica. Não dá para ser de cima para baixo, a gente tem que acompanhar, a gente tem que mobilizar e entender como vai ser a implementação, né, de uma lei. Hoje já existe uma lei que garante isso. O auxílio emergencial só foi possível devido a essa lei. A gente viu no auxílio emergencial que o quanto, né, no período que as famílias estavam recebendo auxílio emergencial, o quanto essas famílias puderam ter acesso à alimentação, né, para ficar em casa. Claro que não foi para todo mundo, claro que muita coisa impediu de muitas famílias acessar. Quando eu escutei falar sobre a questão da tecnologia, a gente sabe que a tecnologia, com todos esses avanços, né, muitas famílias acabam não tendo acesso, né, a plataformas, a formas de receber essa renda, e é algo que tem que ser desenhado, pensado, e tem que ser algo que realmente atenda todas as pessoas de forma individual, que é o que nós da renda básica defendemos, que todo brasileiro deve ter direito a uma renda básica, né? Que isso deve ser por indivíduo, né? Não por família. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. O bate-papo aqui está muito interessante, muito bom, e estou aí para construir, gente. Muito obrigado, Érica. E eu acho que é assim que a gente vai ampliando esse debate, buscando jogar a luz sobre diversos desafios que a gente tem. A palavra está com o Juan. Eu não sei se tem mais alguma outra pessoa inscrita. Eu vou pedir para quem quiser fazer uma fala, se inscrever aqui durante a fala do Juan, para a gente começar a fazer uma rodada final de comentários. Aí a gente vai começar com o professor Hélio. Eu acho que a Laura já teve que sair, a gente vai abrir a rodada com o professor Hélio. Então, quem tiver mais algum ponto de inscrição, escrever durante a fala do Juan. Juan, contigo. Certo. Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir bem? Beleza. Boa noite, gente. O Ricardo disse aqui sobre a evasão escolar, né, no ensino médio,
E para mim, assim, para a gente, né, aqui da periferia, não é nenhuma surpresa que as pessoas, que os estudantes estejam fugindo da escola, né? Porque a gente vê um avanço tecnológico muito grande, a gente vê as pessoas, através das culturas como hip hop, por exemplo, tendo acesso a discurso, tendo acesso a literaturas que antes não chegavam nas periferias, tendo acesso a várias coisas que a escola, pelo contrário, nega, né? Então, a gente acaba tendo uma visão de que a escola acaba limitando as possibilidades dos estudantes, a escola pública, né, sendo bem específico, acaba limitando as possibilidades dos estudantes e tratando o estudante para que ele seja, no futuro, um mero funcionário, né? Enquanto as escolas de alto padrão, elas tratam, por exemplo, o estudante como um ser, como uma pessoa que tem possibilidades diversas e vai ampliando essas possibilidades dessas pessoas ao longo dos anos. Isso desde do ensino básico até os ensinos mais avançados, né? A gente vê, por exemplo, que no Brasil, quando os negros começam a ter acesso às universidades, por exemplo, isso já em outros governos, que não só no Temer e no Bolsonaro, a universidade começa a ter a sua renda reduzida, né? O investimento na universidade começa a cair. Não me parece que seja uma coincidência. Então, a gente, historicamente, tem esse problema de que lá atrás as cotas para estudantes da escola pública eram apenas para os donos de terras e as pessoas brancas, né? Como a gente bem sabe. Depois que a escola pública foi aberta aos estudantes negros, inclusive, trabalhadores, né, da classe trabalhadora, essa escola pública começou a ter uma qualidade reduzida. Então, eu acho que a gente precisa pensar em soluções para que esses estudantes comecem a olhar a escola como também um local seu, um local de construção, um local que eles possam ter essas suas capacidades, que eles veem tanto, né, nos hip hops, em outras formas de expressão cultural ali dentro. E uma outra pergunta, né, que eu tenho também é que o professor Hélio Santos falou sobre a responsabilidade que o Estado tem em distribuir riqueza, né, em assumir essa desigualdade. Então, eu pergunto assim a todos, né, a todas, como reduzir essa desigualdade, né? Em quais locais investir essa riqueza que o Brasil tem, para que, de fato, seja atingido as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Porque a gente vê que os programas de transferência de renda, por si só, não resolveram um problema, tanto que hoje a desigualdade aumentou, né? Aumentou o número de pessoas que estão em risco de insegurança alimentar, por exemplo, que é o mais básico, assim, como a Juliana falou, emprego e comida, né? Tivemos investimento em educação que também foram facilmente derrubados por outros governos, né? E às vezes não aplicados corretamente. Então, como que montar um plano um plano de Brasil mesmo, né? Uma visão de Brasil para, de fato, reduzir essas desigualdades? Onde aplicar esse dinheiro e a nossa energia? Valeu, Juan, obrigado. E aqui o último inscrito é o Gustavo, para uma fala final, e a gente volta com o professor Hélio Santos e a gente começa a rodada final. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro, eu queria agradecer não só os presentes aqui nesse diálogo, mas também nos demais. Acho que são muitas aulas que nós tivemos aqui, muitos debates que nós tivemos aqui nessa construção da Agendas para o Brasil. E até retomando um pouco um dos diálogos que nós tivemos por aqui, que é sobre o direcionamento das contas públicas em favor da igualdade, que eu acho que dialoga muito com a conversa aqui de hoje.
Lá a gente discutiu muito sobre falar sobre o combate à pobreza no sentido de utilizar esse objetivo enquanto a principal bandeira da política pública, né? Em vez de a gente pensarmos somente para onde vai o recurso orçamentário, para qual programa ele vai, mas entender o orçamento enquanto algo que está vinculado a um objetivo em específico, e entendendo as demandas do Brasil já de 2022, mas pensando no governo a partir de 2023, seja em escala federal, seja nos estados, a redução da pobreza e redução da miséria e melhoria da condição de trabalho e redução do desemprego precisam ser diretrizes para qualquer governo minimamente conectado com as demandas da população no próximo ano. E aí a pergunta que eu faço e trago para cá, no sentido de aquecer um pouco mais o debate, é como a gente consegue construir isso em termos de debate público e de orçamento público. Pensando, inclusive, que políticas de transferência de renda básica, também vão entrar na discussão orçamentária para o próximo ano, que já, a nível federal, principalmente, já passa por uma discussão anterior, que é de reorganização do orçamento, do Poder Executivo rever parte do orçamento que perde o controle. E aí, pensando, inclusive, já trazendo um pouco o que o Wesley trouxe sobre o governo dos estaduais, entender que existe um papel, ele foi muito sincero quando trouxe, enquanto deputado estadual é possível a gente caminhar para cá, mas é importante ter o Poder Executivo enquanto vetor de diálogo e de realização das políticas públicas, como a gente pensar também nessa transferência de renda, mas principalmente nas políticas de renda básica, olhando também para os governos estaduais, claro que de acordo com as necessidades de cada estado. Então, fica essas duas perguntas e contribuições por aqui, e mais uma vez agradecendo essa série de diálogos que nós tivemos até então por aqui. Valeu, Gustavo. Ótimo ponto aí para essa rodada final. A gente vai abrir a rodada com o Hélio. Eu tinha feito uma sugestão de inverter a ordem, mas como a gente vai começar com o Hélio, eu acho que é melhor repetir a ordem, né? A Laura e a Ju precisaram sair, então a gente faz Hélio, depois Letícia, Wesley e Ricardo. Tudo bem? Acho que a gente tem um tempo aqui que daria aqui para uns 5 minutos, né, de rodada final com vocês, e aí a gente fecha aqui dentro das 7, mas abrindo agora com o professor Hélio. Bom, só conferir que o Hélio... Opa! Vamos lá, professor. Eu queria fazer uma rodada direto, sabe? Eu vou agradecer o convite do Núcleo Sumaúma, ouvi tudo, sabe? Estou participando de 2 reuniões, a do Cedra e essa aqui, mas eu ouvi o que todo mundo falou, o que o William, o Gustavo, o Juan, e eu só pude ouvir, mas a ideia minha se você percebeu, Henrique, quando eu brinquei dizendo que nós temos que combinar com os russos, que é a questão da vontade política. Nós temos aqui na sala 3 candidatos, né? Nós temos aqui o Wesley Teixeira, a Laura Cito e a Jo Cavalcante. O que nós precisamos é de eleger essas nossas bancadas, sabe? Porque a gente pode, inclusive, levar a eleição, mas é fundamental que nós tenhamos um poder legislativo com esse componente de modernização, que eu chamo de modernização regeneradora. Assumir que nós somos um país enfermo. A medicina ensina isso. Você não cura uma doença se você não assumir que ela existe. O Brasil é um país historicamente enfermo, né? O Brasil é um país extremamente rico, né? E extremamente desigual. Então, a gente pode ter as ideias, Ricardo, mas é fundamental que a gente tenha também um know-how, um modelo, né? E que tenhamos também pessoas eleitas, né, comprometidas. Então, eu gostaria que cada um, nas suas respectivas bases, aí no Rio, em Pernambuco, eu não sei a Laura de que estado é, a Laura Cito. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Bom, o pessoal os gaúchos não brincam em serviço. Então, eu acho que a Laura está bem. Espero que o Wesley e também a Jola em Pernambuco, que todos saiam bem, né? São todos amigos meus. Essa é a mensagem que eu dou. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês.
Obrigado, professor. Valeu mesmo. Vamos seguir na rodada. Letícia, com você aí, seus 5 minutos na Vamos rodada lá, final. 5 minutos. Eu acho que a gente sempre mira longe, mas é muito importante que a gente saiba onde quer chegar, mas que a gente entenda que há um caminho a seguir, né? E todo mundo que está na vida pública, que participa, seja no executivo, seja no legislativo, sabe que o embate é árduo, né? E aí eu quero tentar enganchar todas as perguntas. Na verdade, todas as questões sobre renda básica, renda focalizada. Nós somos um país muito desigual, né? Nós somos um país profundamente desigual, dos mais desiguais do mundo. E nós somos um país com nível, hoje, absurdo de pobreza. Hoje, nem o direito à renda aos mais pobres está garantido. Nem isso. Está ali na Constituição, e Clara fez essa pergunta, está na Constituição que tem direito a uma renda básica familiar, está desde o ano passado, vírgula, conforme legislação orçamentária e financeira. E o Poder Executivo interpreta que, não havendo orçamento, como fere legislação orçamentária e financeira, não é obrigatório. Certo? Então, essa seara. O direito à assistência é universal na Constituição. Vai num CRAS com algum problema que requer um acompanhamento psicológico e vê se você necessariamente vai conseguir. Não vai. Então, debater renda básica ou renda focalizada não são assuntos antagônicos. Podem fazer parte do mesmo percurso, certo? Desde que a gente entenda que se tem 1,5% do PIB de orçamento, 2 ou 2,5%, se é isso que a gente tem, sem uma reforma tributária que me permita um financiamento progressivo, tirando do topo para a base, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar para quem mais precisa. E como é que eu ordeno? A gente sabe ordenar, gente, todo mundo aqui. A gente sabe que a fome é inaceitável, a miséria não se tergiversa, a pobreza a gente não quer, e tem os vulneráveis à pobreza, que são boa parte da população brasileira. Eles não são pobres sempre, mas eles entram e saem. Esse grupo, que deve estar ali em 50% da população brasileira, a gente precisa proteger primeiro. A gente precisa proteger primeiro e garantir a eles que essa proteção de renda venha unida com acesso a serviços públicos de qualidade, que os permitam desenvolver suas capacidades. Eu acho que, garantido isso, a gente mirando, a gente pode aumentar e ampliar e escalonar essa segurança de renda. Desde que, novamente, que eu diga, que isso não venha subsumindo o aparato público do Estado, porque hoje, enfim, a gente teve crédito extraordinário para transferência de renda, mas a ação de assistência técnica e extensão rural teve 28 bilhões o ano inteiro. Então, a gente não pode também fazer com que a segurança de renda é um cuidado que a gente tem, quem defende segurança de renda, a gente não pode fazer com que este nosso debate anule a necessidade de investimento em outras áreas que estão maltratadas, cujo orçamento é todo discricionário, que você pode tomar a hora que você quer. Né? Então é isso, vamos sempre mirar para cima, lá avante, mas saber que o caminho é árduo e saber que é primeiro para quem mais precisa, mas nós vamos chegar lá. Então, muito obrigada, desejo muita sorte a vocês, é muito bom ver gente jovem, alegre, envolvida na política e achando que é possível mudar o mundo, porque sim, é possível, e nós vamos mudar, tá bom? Obrigada e boa noite. Obrigado, Letícia. É possível e necessário, né? Mudar, transformar, e é com essa convicção que a gente segue. Obrigado mesmo. E obrigado por mencionar que não tem, né? Não precisa ser antagônico o debate de renda básica com o debate de política focalizada. Você está certíssimo. Porque às vezes eu vejo esse debate avançando de um jeito que... Será que isso vai embolar? Não, isso são complementares. Só que a renda básica é primeiro para quem mais precisa, aperfeiçoando, né, o complexo de políticas sociais que a gente já tem, mas precisa aperfeiçoar. Então, obrigado mesmo. Passar a palavra aqui para o Wesley, né? Eu só queria lembrar que a Jo Cavalcante teve que sair, a deputada de Pernambuco, e a Laura também, que é vereadora, candidata a deputada, teve que sair também um pouquinho mais cedo. Então, o último candidato que sobrou foi o Wesley na sala, na sequência, Ricardo fecha. Wesley? Olha, gostei muito, agradecer a todo mundo que falou, a Alsuma, por estar proporcionando esse debate, não temos o que falar. Assim. Dizer que é isso, eu gostei muito do debate, porque casa muito com o que a gente tem trabalhado aqui na pré-campanha, né? O lema da nossa pré-campanha é: o pobre tem seu lugar, e o lugar do pobre é no orçamento, o lugar do pobre é na universidade, que a gente tem trabalhado todo o percurso de educação desde a creche,
e durante a universidade, e o lugar do pobre é na política para dar resolução tanto dos debates de orçamento quanto dos debates de educação. Acho que a primeira coisa que eu diria é isso. Acho que o grande debate central aqui é para quem se destina o orçamento, né? E acho que a gente tem que estar de olho nisso, porque é sobre qual é a funcionalidade do Estado, e acho que tem gente que não quer que ele funcione ou que ele funcione para interesses privados, para interesses individuais. Acho que essa é uma grande disputa, e que a gente precisa de eleger gente para isso. Acho que não é um caminho, novamente, de rápido de solução, é um caminho longo, mas com quem se caminha faz toda a diferença. Eu não descobri isso tudo aqui lendo uma cartilha, uma bula. Essas coisas que a gente foi descobrindo aqui, eu pelo menos descobri estando com os assentados lá. Então já fazer uma propaganda. Sábado agora, às 13h, no assentamento Terra Prometida, em Caxias, a gente vai ter um evento sobre combate à fome, junto com toda a galera que recebeu as cestas básicas, com a galera que produziu os alimentos orgânicos lá no assentamento. Tem ônibus saindo de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, de Realengo, da Zona Sul, das cidades da Baixada. Quem quiser ir, procurar a galera aqui que está aí, Henrique, Juliana, Gusta, enfim. Eu aprendi sobre trabalho com a cooperativa de Uber do meu bairro. Eu aprendi sobre como melhorar a escola com os grêmios estudantis que estavam ali funcionando. Então, para mim, não tem muita saída de construção, de produção, de solução sem os sujeitos. Então, isso também é muito importante, a presença dos sujeitos e dessa criação de ponte mesmo. Ouvir aqui o Hélio, a Letícia, o Ricardo, e colocar isso em contato com essa realidade me faz ter a sensação de que dá para alterar. Eu acho que quando a gente olha para o todo, parece muita coisa, a gente olha e fala, meu Deus, mas sempre que eu olhei para soluções locais, eu consegui achar soluções para o global, assim. Então, acho que foi com essa ousadia que a gente começou enfrentando a pandemia, e acho que é com essa ousadia que a gente está dizendo que as resoluções para os nossos problemas estão na via política. Então, continuemos. Valeu, Wesley, super obrigado. E é isso, muita força e energia para fazer a jornada aí, reta final, enfim, campanha Vera para valer. Muito bom, obrigado, estar com você, prazer caminhar junto. Ricardo, as honras com você para fala final, não só desse encontro, mas desse ciclo de encontros do Núcleo Suma 1. Acho que a mensagem final, na verdade, é o slogan da campanha do Wesley, que devia ser de todo mundo. O pobre tem seu lugar e a gente, para mudar esse país, vai ter que entender isso. E o seu lugar, sobretudo, nos locais que o Wesley citou, da universidade, na política, no orçamento, implica um compromisso radical em erradicar a pobreza nesse país e enfrentar a desigualdade de forma muito sólida, estruturada, né? Então, acho que isso é o passo-chave. Foi bom ver agora o Wesley lembrando que a gente falou pouco disso, de construir tanto o desenho, sobretudo a implementação de políticas públicas que sejam efetivas, solicita esse diálogo, essa escuta atenta, essa capacidade de modular, de gerar plasticidade na implementação da política a partir, né, da população mais vulnerável que está diretamente ligada a essa agenda. Então, isso é muito importante. 2 comentários breves. O orçamento será... A gente vai ter um desafio gigantesco que parte da destruição que esse governo nefasto gerou não é só a destruição dos equipamentos, das institucionalidades e dos programas em diversas áreas, né? Da educação, da assistência, do meio ambiente, da cultura, tudo que a gente sabe. Também destruiu, diferente de experiências anteriores, a lógica da relação entre o executivo e o legislativo, sobretudo com a instituição dessa loucura que é o orçamento secreto. Quer dizer, a capacidade de ter uma agenda com mais decisões adequadas às necessidades objetivas da sociedade ficou muito reduzida com a institucionalização do orçamento secreto
e qualquer que seja o governo, a gente sabe que faremos tudo para ser um governo democrático, mesmo num governo democrático, recompor isso vai dar um trabalho danado. Então, a gente já tem uma cultura de orçamentação pouco olhada, com pouca atenção para o lugar do pobre, para pegar a expressão do Wesley, e, além do mais, a gente tem essa marra que vai ter que ser vai ser um processo muito tenso, né, da relação entre o Executivo e o Legislativo no próximo orçamento. Queria sublinhar o ponto da Letícia, que não há contradição entre a estratégia de renda focalizada hoje, em uma visão de médio prazo para a renda básica universal. Isso não há contradição, e mais do que isso, eu acho que há um sequenciamento aqui importante, acho que a Letícia trouxe, eu tentei trazer também. Hoje é mais importante aumentar o volume da transferência, aumentar o escopo daqueles que são focalizados e criar um novo patamar da política social, do que ir em direção a uma renda básica universal no sentido preciso da palavra. Tá? A gente pode discutir isso, mas o que mais importa é que não há nenhuma contradição. Um comentário lateral aqui para o Juan. Juan, a reconfiguração do mundo do trabalho, a reconfiguração da educação, que é necessária, diz o seguinte: a escola tem que ser outra do que a gente viveu até anteontem. Tá? As escolas que são particulares não estão conseguindo fazer esse desenvolvimento pleno dos estudantes. Tá? Só para te dar um dado, os alunos que fazem o PISA no Brasil, que estão no quartil superior de renda, tá? Eles têm uma performance abaixo, entre o terceiro e quarto quartil da média, performance em termos de aprendizagem, desempenho, abaixo entre o terceiro e quarto quartil da média do OCDE e abaixo de quase uma parte de toda a fronteira dos países abaixo do quarto quartil, ou seja, os mais ricos são piores em desempenho no Brasil do que os mais pobres de uma quantidade enorme de países que a gente pode ver. Basicamente, é o seguinte: primeiro, que a ideia de escola privada tem que mudar, o ticket básico é muito baixo, então a gente tem que redefinir, e a minha provocação, só para identificar, é o seguinte: a mão de obra do futuro, para a gente pegar a palavra mão de obra, não será a mão de obra alienada. Tá? A gente tem que repensar essa relação entre formação básica e condição de estar no mundo do trabalho. A gente não vai mais formar ninguém para uma profissão. A gente vai formar, para algumas profissões, certamente, mas duradoura a vida inteira para a sua profissão. A gente precisa formar as pessoas de um jeito muito crítico, muito reflexivo, para serem capazes de aprender ao longo da vida como um todo, gerar adaptabilidade. A gente precisa fazer uma real transformação estrutural, se vocês quiserem usar a palavra revolução aqui, ela cabe, na educação. Tá? E aí a gente precisa fazer isso de forma absolutamente referenciada na ideia de equidade. Tá? Não vai dar mais para pensar qualidade na educação pública brasileira se não for qualidade para todo mundo. E não dá por um imperativo moral e categórico, qualidade deve ser para todos, mas também porque, se não for assim, o Brasil vai ficar fora da inserção internacional. A gente vai ficar periférico do ponto de vista estrutural na sociedade do conhecimento. Então, estou só querendo terminar aqui, Henrique, com a ideia que acho que junta várias coisas. Por que a gente precisa de uma política social muito mais moderna, muito mais adequada aos desafios da desigualdade e, sobretudo, pobreza extrema e pobreza relativa que a gente tem, mas também a gente precisa de uma política educacional muito mais moderna que a gente teve. Ou seja, a disjuntiva que se abre no cenário atual, e os deputados nos estados vão ser fundamentais, os deputados do governo na União vão ser fundamentais, mas mesmo que a gente vá em direção à democracia, nada está dado que a gente vai conseguir fazer as mudanças estruturais que a gente precisa fazer. E aí, obviamente, o meu olhar de otimismo aqui, igual a Letícia trouxe, que está todos nós aqui, por isso que a gente está aqui, é que a juventude desse país assumindo postos de liderança, e aí eu estou vendo aqui, né, todos, né, a Laura, a Jo e o Wesley, e a juventude negra, sobretudo, para poder assumir esse protagonismo, é vital para dar conta dessas transformações. Um único alerta: o diapasão disso, a lente disso, não é a lente que a gente tinha 20 anos atrás. Isso mudou de forma estrutural. A gente precisa da energia da juventude e
de uma lente adequada a esse desafio contemporâneo. As mudanças são estruturais, elas não são só da conjuntura. E a gente está vivendo esse problema grave, que a nossa conjuntura é de uma enorme retrocesso, negatividade, e a mudança estrutural é muito acelerada. A gente não está numa boa quadratura do ponto de vista do momento de transformação que a gente precisa fazer. Mas a potência passa pela política e passa por vocês. Wesley, que está aqui, Laura e Jô, que tiveram, e todos os outros que participaram do ciclo Suma Uma aí. Abraços e beijos. Valeu, Ricardo. Então, acho que a gente fecha muito excelente. Acho que a única coisa que eu tenho para dizer é obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Letícia. Obrigado, Hélio, Wesley, Jô e Laura. Agradecer todo mundo que está aqui presente nesse encontro de hoje. Aproveito aqui para agradecer toda a turma do Núcleo Suma Uma, né? A galera do Grupo de Constituição está aqui, Neca, o próprio Ricardo, a Mária Almeida, e o núcleo que toca ali no cotidiano, Zé, Manu, Roberto, Gustavo, Germana, Juliana e Monique, que também estão aqui. Então, acho que a gente veio numa jornada nessas últimas 6 semanas, nos diálogos, na agregação dos conteúdos, na disponibilização disso no site Suma Uma. É isso, é rumo às eleições. Acho que a grande tarefa de ocupar espaço de poder, ocupar espaço no legislativo, na bancada, é a tarefa, né? Ter uma bancada né, do voto antirracista tendo peso eleitoral nessa eleição vai ser fundamental, e é com isso que a gente segue comprometido aqui nesse ciclo. Então, um abraço aí para todo mundo, e é isso, vamos para a eleição agora e a gente segue no trilho. Tchau para todo mundo.